ano era 1952 e o basquete masculino brasileiro embarcou para Helsinki, na Finlândia, onde disputou os Jogos Olímpicos pela terceira vez na história. Esse é o Basquete Brasileiro Olímpico, onde eu, Lucas Guanais e Fábio Toledo repassamos todas as edições em que o basquete brasileiro masculino jogou os Jogos Olímpicos, disputou uma Olimpíada. Estamos agora em 1952 e, Fábio, eu fiz esta pergunta no episódio anterior, repito agora. Em 1952, você era vivo? Bem longe disso, viu, Guanais? Eu vou repetir nos próximos episódios, então. Temos mais 13 episódios pra falar. Exatamente. 1952, o basquete brasileiro estava com moral aqui dentro do nosso território, porque em 1948, na edição anterior em Londres, conquistamos a medalha de bronze. Conquistamos o bronze, como você já pode ter conferido, né, no nosso segundo episódio. E depois disso, né, o Brasil também fez algumas boas campanhas, tanto na novidade que aconteceu nos anos 50, que foi o Campeonato Mundial, tanto também nos Jogos Pan-Americanos, Sul-Americanos. A moral do brasileiro, né, quando o brasileiro tá com moral, Guanais, aí é difícil de segurar, né? E falando de basquete brasileiro, quando criamos muitas expectativas, né, geralmente a decepção acaba vindo de uma maneira mais rápida do que o imaginado. Em 1952, antes de embarcar para a Finlândia, falando então um pouco dessa prévia dos Jogos Olímpicos brasileiros, mais uma vez, a modalidade passou por momentos turbulentos, né? Dessa vez, na escolha do técnico, né, Fábio? Exatamente, né? Porque tinha ali do fim dos anos 40 e no restante dos anos 50, um treinador que chamava atenção, né? E com grandes desempenhos comandando o Flamengo, né? Que era o Togo Renan Soares, também conhecido popularmente como Canela. Canela, inclusive, né, depois ali de 42, com o Brasil tendo uma expectativa aí por mais conquistas, mas aí chegando no Mundial de 50, acabou ficando fora do pódio, foi um Mundial disputado na Argentina. Depois disso, o Canela ele foi chamado, né, para ser o treinador da seleção brasileira, e que em 1951, em Buenos Aires, conquistou a medalha de bronze do Pan-Americano. E depois disso, né, Guanais, o Canela acreditou que seria ele quem iria dar sequência aí ao projeto Seleção Brasileira rumo aos Jogos Olímpicos. Mas pelo jeito não foi. Naquele momento, o basquete brasileiro não tinha ali, né, um nome fixo para treinar, né? A própria montagem, né, da seleção, ela sofria variações, né? Se for levar em consideração, por exemplo, o time de 48, né, o então técnico daquela equipe, o Moacir Dayuto, treinava o Corinthians, né? Também tinha ali um trabalho na Federação Paulista de Basquete, e esteve ali enquanto treinador na seleção em 48, mas não havia, né, um projeto muito fixo assim com relação ao técnico, e isso era até algo aceitado dentro ali, né, dos círculos, né, dentro da própria mídia, né, que cobria o esporte, principalmente o basquete. E o Canela, até então, né, a partir inclusive do desempenho no Pan-Americano ali, né, ele treinava, né, preparava a base daquele time, né, que inclusive representaria, né, a então Federação Metropolitana ali de basquete, no pré-olímpico, né, com a base daqueles jogadores que ele treinava no Flamengo, inclusive, né. Só que a escolha da Federação Metropolitana não foi pelo Canela, Lucas Guanais, foi por Manuel Pitanga, para ser o técnico do selecionado
que ia disputar o pré-olímpico. Nota da edição: pré-olímpico era um torneio preparatório para os Jogos Olímpicos, não era classificatório igual é hoje. Seguindo. E aí sobrou até para um bolo numa feijoada. Uma feijoada? Pois é, cara. Agora é o nosso momento tradicional de leitura dos jornais da época. Voltemos então ao Correio da Manhã, de Rio de Janeiro, uma terça-feira, dia 19 de fevereiro de 1952. O título é o seguinte: E a educação, senhores? A semana que passou foi marcada em seu penúltimo dia por um triste episódio. Com o intuito de homenagear os elementos, jogadores e técnico, que na defesa de suas cores levantaram o título de bicampeões brasileiros, a Federação Metropolitana de Basquetebol resolvera promover no sábado uma feijoada. Seria uma cerimônia simples, mas significativa, pois estariam presentes as maiores figuras do esporte da cesta no país. Isto é, os diretores da CBD, que coisa. Além dos presidentes das entidades carioca e paulista, esse como convidado especial. Nota-se isso, né? Estariam presentes as maiores figuras do esporte da cesta no país. Quem? Os dirigentes, claro. As homenagens se estenderiam ao Flamengo, alusivas à campanha invicta em quadras europeias. Infelizmente, porém, o que todos esperavam fosse uma festa de confraternização ficou muito longe dessa finalidade. Num gesto que a princípio muitos julgaram incompreensível, nenhum representante do Grêmio rubro-negro compareceu à sede carioca. Nem jogador, nem técnico, nem paredro. Essa atitude ridícula, entretanto, cedo encontrou a verdadeira explicação. Tudo teve origem na escolha de Manuel Pitanga para técnico do selecionado metropolitano que disputará o torneio pré-olímpico. Ao que parece, Canella quer tornar esse cargo vitalício para si, é lógico. Ofendeu-se. No seu entender, somente ele poderia dirigir os Scratch, como se a federação não tivesse competência para escolher os seus preparadores. Ferido em sua vaidade, dissera antes ao presidente Aníbal Pelon que não iria ao almoço, mas que havia comunicado aos seus pupilos o convite e que os mesmos compareceriam. Idênticas palavras teve o capitão Franco, e afinal ninguém foi. Um papelão digno de Uepa! Em pleno 1952, uma feijoada foi utilizada como disputa, né, como símbolo de disputa entre os pretendentes ao comando da seleção brasileira de basquete. Que beleza, Fábio Toledo, que beleza. E o curioso é que 3 dias depois, no dia 22 de fevereiro, numa sexta-feira, também no Correio da Manhã, o Canella mandou uma carta para o jornal, uma carta esclarecendo os fatos, meio raivosa, meio se desculpando, meio falando, mas eu tô certo, e não vamos ler na íntegra aqui porque ela é bem maior, mas procurem depois, Correio da Manhã, 22 de fevereiro de 1952, tem a carta do Canella em resposta a esse evento. Mas tem um ponto interessante, né, que nessa carta, né, que ele fala, eu não quero ser o dono da seleção carioca, mas por direito, por justiça, eu tinha que ser o escolhido. É isso, né? Não querendo dizer nada, mas já dizendo, eu tô certo. É isso aí. E o Brasil, após este imbróglio, né, foi definido com 13 atletas, Fábio. E isso é uma informação relevante, porque no episódio anterior, na Olimpíada de Londres, em 1948, cada seleção podia levar 14 jogadores, o Brasil levou 10 por contenção de gastos, e quase nem esses 10 foram, né? Por contenção de gastos levamos menos jogadores, e o fato de termos ficado com o bronze e não uma prata ou eventualmente o ouro, foi atrelado principalmente a essa questão física, este menor número de atletas na nossa delegação. Então, erro corrigido em 1952, além da ausência de alguns brasileiros, o fato dos Estados Unidos terem vencido em Londres com uma novidade tática no basquete, que era o fato da substituição
né? Os times não substituíam naquela época, né? O titular jogava até ficar exausto e aí sim entrava o reserva. Os Estados Unidos chegou com a ideia de rodar para descansar todo mundo e manter a intensidade. O Brasil levou 13 jogadores, 4 deles remanescentes da medalha de bronze de 1948. São eles: Angelim, Brás, Raimundo Carvalho dos Santos, Mário Jorge da Fonseca Hermes, o Almirante, guarde este nome, Almir Nelson de Almeida, Algodão, Rui de Freitas, Mair Fati, Tião, Godinho, Thales Monteiro, Alfredo da Mota, o grande destaque brasileiro em 1948, e fechando a lista, Zé Luiz, comandados, para tristeza de Canela, comandados por Manuel Pitanga. Estes Jogos Olímpicos foram disputados em Helsinki, na Finlândia, e aqui cabe rapidamente mais um contexto. Por conta da Segunda Guerra Mundial, não tivemos os Jogos, de 1940 e 1944. Os Jogos de 1940 originalmente seriam no Japão, mas o Japão estava em guerra e a sede foi transferida para a Finlândia, em Helsinki. Mas a Finlândia também estava em guerra contra a União Soviética em 1940. Cancelada aquela edição dos Jogos. Em 44 tentaram fazer em Londres, mas Londres ainda estava em guerra. A Segunda Guerra acabou em 1945, então também a edição foi cancelada. Quando os Jogos voltaram em 48, voltaram primeiro para Londres e depois voltaram para outra sede que não chegou a hospedar, a realizar os Jogos, que foi a Finlândia. E por que não o Japão? Bom, obviamente, o Japão perdeu a guerra. O Japão era um dos países do eixo, estava, além de destruído pós-guerra e pós-bombas atômicas ainda, politicamente ainda muito enfraquecido, e a Finlândia, por outro lado, ficou ali entre os países vencedores da guerra. Era também um país europeu, o que agradava todo mundo que mandava na época, então os jogos foram disputados em Helsinki, que foi a menor cidade, esse recorde ainda não foi batido, a sediar uma edição dos Jogos Olímpicos. Na época, eram apenas 367 mil habitantes em Helsinki. Não é muito diferente do que a gente tem hoje, Hoje eles têm ali por volta de 600 mil. 360 mil habitantes, para você que é do estado de São Paulo, é como se Bauru ou Franca tivesse sediado uma edição das Olimpíadas. Veja só. E também, tem ainda o recorde, de ser... Recorde não, o grande acontecimento, o grande feito de ser a cidade, a cidade sede em Jogos Olímpicos de verão, mais ao norte, mais próxima ali do Polo Norte. Se é que existe o Polo Norte, Manais. Eu nunca cheguei lá, mas... mas a Finlândia, Helsinki, ainda detém essa marca de ser a mais ao norte das sedes dos Jogos Olímpicos, que vivia, além do cenário de pós-guerra, vivia ali também a intensificação da Guerra Fria, com aí a primeira participação da União Soviética em Jogos Olímpicos, também era posterior à Guerra Civil Chinesa, que aconteceu ali no final dos anos 40, até no começo dos anos 50, e aí você teve nos Jogos Olímpicos 2 Chinas disputando, a República Popular da China, a República Comunista, e a República da China, que é conhecida como Taiwan. Também dentro desse cenário dos anos 50, e em 52 estava acontecendo a Guerra da Coreia, e um outro acontecimento também posterior, já dentro de Guerra Fria, pós-guerra, a criação do Estado de Israel, que participava pela primeira vez dos Jogos Olímpicos também. E sobre a China, Fábio, o curioso é que até hoje Taiwan não disputa como Taiwan, disputa como Taipei chinês, Então até hoje a gente tem essa denominação diferente do que estamos habituados a chamar o país no Brasil, conhecido como Taiwan. Também, Jogos de 52 contaram com o retorno da Alemanha, que não disputara em 48, e também do Japão, que foi outro país do eixo que não disputou em 48. O Japão não sediou, mas participou de 52.
E sobre a Alemanha, né, um ponto bem importante, né, nessa parte é que estava dividida naquele momento já, né? O território em si, né, nos vários países que fizeram parte ali do movimento que derrubou o nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial. A própria Berlim, né, já estava dividida. Só que ainda não existia, né, aquela divisão entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né, que posteriormente aí, né, marcou toda a Guerra Fria, né? E então foi uma delegação só, né, na Alemanha, com exceção ali a região do Protetorado de Sarre, né, que fica próxima ali, fica na divisa com a França ali, né, próximo a Luxemburgo também, né, e acabou sendo um representante à parte. Hoje, Sarre faz parte dentro dos Estados Federados da Alemanha, né? Mas na época, ali no cenário pós-guerra, né? Então era um protetorado que teve sua participação ali como um representante, né? Um país ali nos Jogos Olímpicos. Não conquistou nenhuma medalha, mas é um recorte interessante, né? Algumas colônias também disputaram, né? Vários países que a gente conhece hoje não existiam na época, eram colônias, mas principalmente as colônias britânicas disputaram, né? Hong Kong, que até hoje disputa os Jogos Olímpicos como Hong Kong, separado da China na época, ainda pertencia aos ingleses, disputou pela primeira vez, né, em 1952. Quem também disputou, aí já pela segunda edição, porque já havia jogado em 1948, foi a Guiana Britânica, que hoje é a Guiana, nossa vizinha, ali na região norte. As Antilhas Holandesas também jogaram como Antilhas Holandesas, né, só passaram a ser Aruba como depois de 2016. Então algumas colônias também jogaram. Ninguém conquistou nada, mas fica o registro histórico para a gente entender um pouco a dinâmica da geopolítica que influenciava muito nos Jogos Olímpicos da época também. Porque as Olimpíadas, ainda mais nesse contexto pós-guerra e início de Guerra Fria, também tinham essa ideia de servir como um espaço de união, né, como um espaço de paz, em que se negociavam tréguas, em que todo mundo dava as mãos e a gente celebrava o que de melhor há no mundo. Então a gente tinha vários desses cenários acontecendo também. Vamos falar de basquete, Fábio? Bora subir a bola. Vamos lá, em 1952 foram 23 seleções que disputaram os Jogos Olímpicos. E o regulamento foi sendo aprimorado, né, desde 1936 até 1948, e dessa vez tivemos, de fato, um critério completo de qualificação. Foi a primeira edição dos Jogos que a gente teve algo bem definido nesse sentido. Não necessariamente todo mundo disputando pela vaga, vários times, várias seleções já tinham o seu espaço garantido, mas foi o mais estruturado até então. Vocês vão entender. Primeiro, os primeiros 6 colocados dos Jogos de 48, Brasil incluso, que tinha ficado com o bronze em Londres, se classificaram automaticamente, assim como a atual campeã do mundo, que era a Argentina, assim como os 2 finalistas, os 2 principais times do último campeonato europeu, que foram a União Soviética e a Tchecoslováquia, e também o país sede, a Finlândia. Esses 10 não precisaram disputar as suas vagas, né? Eles já tinham ali garantidos o seu espaço no torneio. As outras 13 seleções classificadas disputaram um torneio eliminatório, ali uma pré-Olimpíada, se é que dá pra gente colocar assim. Na verdade, já era considerado dentro da Olimpíada, mas era uma pré-fase de grupos. Desses torneios, saíram mais 6 seleções para se juntar às 10 classificadas previamente, para formarmos 4 grupos com 4 seleções cada. Se enfrentavam em turno único dentro do próprio grupo e avançavam as 2 primeiras, totalizando 8 para a disputa posterior de 2 quadrangulares, que os 2 melhores jogariam semifinal e final. O grupo brasileiro era formado por Brasil, Argentina, Filipinas e Canadá. Ou seja, tínhamos a atual campeã mundial e o atual medalhista de bronze no mesmo grupo. Pois é, e a seleção chegou com moral para os Jogos Olímpicos, né? Porque, bom, primeiro, porque a seleção era vista, né, como uma grande chance de medalha,
junto com o nadador Tetsuo Okamoto, que também histórico nadador, né, brasileiro, que esse de fato aí conseguiu uma medalha, né, nos Jogos de Helsinki. E a moral era tão grande ali com relação ao basquete que tivemos um dos representantes do nosso scratch, da nossa seleção, sendo o porta-bandeira da delegação brasileira ali na cerimônia de abertura, né, o Mário Jorge, ou Mário Hermes, que, né, teve essa honra em 52 de representar o Brasil ali na cerimônia de abertura, Guanais. O almirante Fábio Toledo, o nosso pivô na época, né, o Mário Jorge da Fonseca Hermes. Esse sobrenome não me é muito estranho, não. Pois é, né, vale destacar, por exemplo, que o Mário Jorge, ele era militar também, né, e não é à toa que ele era militar, não é à toa o sobrenome dele também, pois o Mário Jorge, ele tinha como tio bisavô um tal de Marechal Deodoro da Fonseca. Ah, um representante direto da nossa proclamação da República. Um golpe também, mais um, né? A história brasileira é cheia disso, né? Mas, enfim. E além dele, também, o seu tio-avô, né? Que também militar, Hermes da Fonseca, também foi, né, o Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente da República, o Hermes da Fonseca também foi presidente da República. Então tínhamos aí o Mário Jorge, almirante, de família de militares e de presidentes. Ele foi o primeiro basqueteiro brasileiro a ser o porta-bandeira. Essa honraria se repetiu algumas vezes, né? Em 56, em 64 e também em 72 tivemos atletas de basquete carregando a nossa bandeira na cerimônia de abertura, mas falaremos disso nos respectivos episódios, porque, Fábio, vamos voltar para a quadra. Muito bonito, seleção com moral, mas o grupo era difícil. O grupo era difícil e logo na estreia, a estreia do Brasil foi no dia 25 de julho, já contra o Canadá. Como a gente já vem mencionando, né, um país com muita tradição ali no basquete e que sempre presente ali nos pódios, né, dos Jogos Olímpicos. Só que o Brasil estreou com vitória, né? Conseguiu vencer por 57-55, tendo como destaques o Alfredo e o Algodão, né, remanescentes aí dos últimos Jogos Olímpicos, de 48, e o nosso glorioso Mário Jorge, o Mário Hermes, o almirante. Fez 15 pontos no jogo. O Brasil já havia vencido o Canadá em 1948, ganhou em 52, tem uma freguesia rolando, hein? E depois, né, nos jogos seguintes, o Brasil também conseguiu a vitória sobre Filipinas por 71-52. Então mantinha aí, né, a empolgação com relação à seleção. Aí chegou, né, o terceiro jogo, a terceira partida contra a atual campeã mundial, né, convém destacar, a primeira campeã mundial de basquete, a Argentina. E aí o buraco foi mais embaixo, né? A Argentina venceu por 72-56 e a Argentina, né, embora tenha sido surpresa, né, o título mundial em 50, quando a Argentina inclusive derrotou os Estados Unidos, mas era além disso, né, porque a Argentina não era considerada nem a melhor seleção da América do Sul, né, que a melhor seleção era a seleção uruguaia. Mas os argentinos, depois do Mundial, né, também subiram de patamar aí e o Brasil começou a sentir um pouco a realidade do momento, viu, Guanais? Pois é, Fábio, porque as 2 vitórias em 3 jogos foram suficientes para classificar o Brasil para a fase seguinte, né? Que lembrando, foram 2 quadrangulares na segunda fase dos Jogos Olímpicos de Helsinki. Mas o fato de já termos cruzado com os então campeões mundiais não facilitou a nossa vida, porque no quadrangular ficamos pareados com Chile, beleza, mas também com Estados Unidos e União Soviética. O Brasil estava no fogo cruzado no meio da Guerra Fria ali, né?
dentre Estados Unidos e União Soviética. O Chile até aí tudo bem, mas para quem ouviu os outros podcasts aí, sabe que naquela época, né, ainda havia um certo medo do Brasil com o Chile, mas que foi devidamente encerrado. A crise chama o Chile. Já dizia Galvão Bueno, não nesse contexto. Mas que foi devidamente encerrado ali nos Jogos Olímpicos a partir aí da vitória brasileira por 75-44, né, que aí no mesmo dia, né, os Estados Unidos e a União Soviética se enfrentaram, vitória dos Estados Unidos por 86-58. Ainda tinha uma réstia de esperança pro Brasil, réstia não, né? Uma grande esperança pro Brasil avançar para a próxima fase, só precisava ganhar da União Soviética, Gonais. Pois é, Fábio, a missão, a gente colocou até um só, né? Mas por ser só um jogo, não por ser a Soviet Union, né? Tô brincando. Putz! Mas desculpa. Mas era por ser só um jogo, né? Que o Brasil precisava para conseguir ali essa classificação. E o Brasil foi pro intervalo ganhando de 25-21, Fábio. Parecia que estávamos bem. Só que no segundo tempo o caldo entornou. Entornou a vitória da União Soviética no segundo quarto, né? A União Soviética fez 33-24 no segundo quarto e terminou com a vitória por 54-49. O Brasil teve ali, né, como destaque novamente, para variar mais um pouco, o Alfredo, que fez 17 pontos, né, enquanto que os soviéticos tiveram Moiseev e Zordzikia anotando os dois somados ali 22 pontos, que foi providencial para a União Soviética vencer. Porém, Guanais, né, foi um jogo apertado, claro, né? Ainda o Brasil tinha a possibilidade de avançar, mas precisava ganhar dos Estados Unidos, né, na terceira rodada. E vejam só, nós fomos pro intervalo vencendo os Estados Unidos pelo placar de 26-24. Também um jogo bem parelho, mas o Brasil começou muito bem aquela partida, Fábio, para um público de 1.600 pessoas que lotaram a Arena Tênis Palasat, ou Palácio do Tênis, que estava sediando também os jogos de basquete em Helsinki, na Finlândia. Pois é, o Brasil contou, né, com o Alfredo anotando 11 pontos e o Angelim fazendo 16. Angelim, nome que foi histórico do basquete do Corinthians, né, um dos principais nomes ali dos anos 50 do Corinthians, e que contra os Estados Unidos, né, foi muito bem. E o armador anotando 16 pontos. Só que do lado dos Estados Unidos tinham dois jogadores que apareceram muito bem aí também para garantir a vitória estadunidense. O primeiro que eu cito é o Clyde Lovellette, que inclusive posteriormente, né, foi jogar na NBA e foi campeão pelo Boston Celtics, inclusive, 3 vezes campeão da NBA. Só que na época ele estava ali encerrando a sua participação pela Universidade de Kansas, e para participar, né, dos Jogos Olímpicos, né, precisaria, né, a principal liga que havia, né, as convocações para a seleção era a AAU, onde ele estava jogando pelo Phillips 66ers, junto com outro destaque dessa seleção que fez 10 pontos contra o Brasil, o Bill Hoagland, também ali da Universidade de Kansas, e que era o seu companheiro também no Phillips 66ers, a dupla aí que foi fundamental na vitória dos Estados Unidos diante do Brasil, mas uma vitória apertada. Uma vitória apertada, lembrando que demorou muito tempo para a NBA liberar os seus atletas para jogarem as Olimpíadas, né? Então, nessa época, a AU era a grande alternativa. Foi apertado, Fábio, mas foi uma derrota. E o Brasil precisava ganhar. O Brasil, então, não conseguiu a classificação para as semifinais, terminou em terceiro do seu quadrangular. Mas o restante das posições, além dos medalhistas, eram definidos na quadra. Então o Brasil
foi para fase, eles chamam, né, os knockout rounds, fases eliminatórias para definir classificação de 5º a 8º. No primeiro jogo, o Brasil encarou os franceses, Fábio. Franceses que venceram o Brasil em 1948 nas semifinais, tiraram a chance do Brasil de disputar o ouro em Londres. Aí veio a vingança, né? Claro que já não valia medalha, né? Mas o Brasil venceu por 59-44, 18 pontos do Alfredo e 15 do Angelim, comandando essa vitória brasileira lá em Helsinki. E na disputa entre o 5º e o 6º colocado, o Brasil reencontrou o Chile. Até aí tudo bem na primeira fase? Não. Quem se vingou aqui foi o Chile. Pois é, com Eduardo Cordeiro, Rufino Bernedo e Juan José Gallo, os chilenos conseguiram a vitória por 58-49. Eu não vou nem falar quem foi o cestinha do Brasil, né? Foi o Alfredo, com o Angelim e o Algodão também aparecendo bem. Mas não foi o suficiente. O Chile foi à forra, né, com relação à equipe brasileira. E aí o Brasil terminou na 6ª posição nos Jogos Olímpicos de Helsinki. E na volta, né, para o Brasil, os jogadores mesmo não esconderam a decepção. Eles assumiram, eles disseram que esperavam um resultado melhor, que o Brasil tinha time para conseguir algo melhor. Ainda que as derrotas que importaram, né, tenham sido para campeã mundial, para os Estados Unidos, atual ouro olímpico, né, em Londres, e para a União Soviética, ainda assim acreditavam que o Brasil merecia ter tido um destino melhor. Acho que até por conta da maneira que aconteceu, né, a derrota tanto para a União Soviética como para os Estados Unidos, né? O time começou bem, começou superior, mas não deu conta, né, no segundo tempo. Esse gostinho ficou para os atletas aí, que chegaram com altas expectativas para os Jogos Olímpicos, né, lá em Helsinki, mas não conseguiram, né, no momento decisivo, atingir um outro nível ali para sair com a vitória. Então, eu confesso que concordo também com esses atletas, pelo que eles falaram, né? O Brasil mostrou ali, né, até pelo desempenho, né, pelos placares, né, que poderia ter até chegado mais longe. Mas assim, né, são coisas que acontecem no detalhe, né, ainda mais contra a seleção soviética e a seleção dos Estados Unidos. E assim termina a passagem do basquete brasileiro pela Finlândia, naquela edição dos Jogos em que tivemos a primeira medalha de ouro do lendário Ademar Ferreira da Silva no salto triplo e outros 2 medalhistas, o nadador, o Tetsuo Okamoto, que era, ao lado do basquete, a grande esperança de medalha brasileira, mas também o José Teles da Conceição no salto em altura também conseguiu ali garimpar uma medalhinha de bronze. No final das contas, é uma edição dos Jogos muito mais lembrada pelo Ademar, né? Pois é, né? E que fica marcada até hoje, né, na história do esporte e, em especial, né, na história do São Paulo Futebol Clube, né? O Ademar Ferreira da Silva é destaque, inclusive, né, no símbolo do São Paulo, né, tem as estrelas ali, né, que celebram, né, momentos históricos do tricolor paulista, e além ali das estrelas vermelhas, né, que é o tricampeonato mundial de futebol, as 2 estrelas amarelas são justamente, né, do Ademar Ferreira da Silva, os seus recordes mundiais, né, conquistados, inclusive um deles em Helsinki, né, na Finlândia, nos Jogos Olímpicos de 52. E só para completar a história do torneio de basquete, as semifinais foram disputadas entre União Soviética e Uruguai e Estados Unidos e Argentina. A União Soviética bateu o Uruguai, Estados Unidos bateu a Argentina e na final, obviamente, os americanos venceram, né, pela 3ª vez seguida, mantendo a sua hegemonia no basquete olímpico. Na disputa do 3º lugar, na disputa ali do Mar del Plata, né, o Uruguai bateu... Só que valeu o bronze, né? Ai. Meu Deus do céu. O Uruguai bateu a Argentina por 68-59 e ficou com o Mar del Bronze, né?
Ah, que coisa linda. Essa foi a terceira edição do Basquete Brasileiro Olímpico, e eu acho que por ser a terceira edição, já estamos um pouco mais maduros, já podemos pedir aquele like, né, Fábio? Porque se a pessoa já está nos ouvindo até aqui, é porque no mínimo ela gostou. Com certeza, né? Já deixa o seu like, também comenta, né, o que você está achando dos nossos episódios, e a gente segue, né, até os Jogos Olímpicos, trazendo o cenário, né, de todas as participações do basquete masculino do Brasil nos Jogos Olímpicos. É isso, seja no YouTube, seja no Spotify, seja mandando para o seu amigo por WhatsApp ou por DM, espalhe a palavra do Duas Saídas, este novo projeto que estamos fazendo até o início da participação do basquete nas Olimpíadas de Paris 2024. Mas o nosso podcast regular, que gravamos todo final de semana e vai ao ar ali entre segunda e quarta-feira, segue. Inclusive, fique de olho que nas próximas semanas teremos episódios já preparando o espírito para os Jogos de 2024. Muito obrigado, eu espero vocês no nosso próximo compromisso bem longe da Finlândia, que vai ser na Austrália, nas Olimpíadas de 1956 em Melbourne. Eu aguardo vocês, muito obrigado, falou!